E aí, meu povo, tudo bom? Preparando aqui coisa para a live de hoje, quem não viu, que ia ter, né? Preparando aqui as luzes, tudo mais, para deixar do melhor jeito possível, né? De novo, mais uma vez. Ontem a gente falou, como eu lembro, como vocês lembram, ontem a gente falou com a Gabriela Ferreira. Era para falar sobre feminismo, a gente acabou falando aí bastante, falando mal do presidente, né? Mostrando um pouco das nossas frustrações do momento, desde 2018 até o momento atual, né? E, e acabou mudando um pouco aí o desenrolar da live. E hoje eu preparo. é, e hoje o preparo da. Vai. Tá sendo rapidinho. Hoje o preparo é com ele, com o Wesley Máximo da Rádio Difusora, de Casabranca, um amigo de longa data que vai estar aí falando com a gente um pouco de como né? Como está sendo a quarentena e as medidas no interior de São Paulo, né? Eu vou falar um pouco de como está sendo aqui na capital. Acho que é legal falar um pouco do que aconteceu nesse final de semana na Paulista, né? Acho que muita gente viu a falta de solidariedade das pessoas com pessoas que estavam dentro das ambulâncias na Paulista. Eu acho que é legal falar sobre isso. É importante, eu acho que mesmo que a pessoa esteja ali protestando, eu acho que tem que ter um respeito, sobretudo, à vida das pessoas, né? Por mais que o protesto seja para incomodar e atrapalhar, eu acho que você fechar, né, para fechar para as ambulâncias, fechar, impedir as ambulâncias de chegarem aos hospitais ou chegarem aos seus destinos, já é um desrespeito humano e não um desrespeito é, e não um ato de protesto. Eu acho que quando você infringe, esse ato chega a quase uma questão do Black Bloc, né? Que às vezes o Black Bloc na verdade não seria um bom exemplo porque o Black Bloc só quebra os lugares, né? Não bate em pessoas, mas seria aquela violência que a gente via, né, nos protestos, geralmente. Eu acho que é legal falar disso, falar um pouco também de como está sendo aqui em São Paulo, como é que vai ser, o que a gente espera, né? Porque a gente está numa época de incertezas. O nosso governador prolongou para o dia 22 a quarentena. E na verdade não é uma quarentena, é um isolamento social, né? É um confinamento social, não é uma quarentena. O pessoal fica chamando de quarentena, mas quarentena é muito pior do que isso que está acontecendo. É importante também saber como é que tá, o que está acontecendo lá, né, no interior, se o interior tá, se além da, porque na capital com certeza a gente está aqui próximo ao governador, né? Então a gente tem que respeitar muito mais e tá mais por estar próximo, né? As leis chegam muito mais fácil e saber também do interior se as leis estão chegando facilmente, se os prefeitos estão levando a sério essa vamos chamar de esse isolamento social, né? Se estão levando a sério, se tá porque é muito importante, né? E por mais que haja um interesse político, né? Né?
E daqui a pouco, falta uns 10 minutinhos aí. Esse daqui foi só pra fazer aquele testezinho rápido, né? Pra gente também preparar aí um pouco as pessoas para essa live de hoje com Wesley Máximo. Oi, tudo bem? Aí. É, e E é isso aí, hoje é falar um pouco do panorama, como está, numa visão também jornalística, né? Acho que é interessante a gente, né? E o bate-papo aqui é assim, vai ser um bate-papo, né? Basicamente, e é, que nem ontem, podem entrar no meio, fazer perguntas, a gente vai tentar aí responder e ir atrás das respostas e tudo mais. Para interagir, para justamente isso, para interagir aí com vocês. Eu acho que é interessante a gente ter essa interação. Eu acho que é legal, ainda mais nesse momento que a gente tá, uma conversa virtual com tudo isso é bem mais legal, né? É bem mais interessante. Como se a gente estivesse, seria como se a gente estivesse num bar batendo um papo sobre o momento atual. Eu acho que é legal isso, né? Eu acho que, por mais que não tenha cerveja, não tenha aquele barzinho tocando uma musiquinha, eu acho que é legal, é interessante a gente fazer esse tipo de coisa, né? Tá aqui conversando, bater aquele papo. Até porque quem tá aí em casa e não tem nada para fazer, pode participar também, se sentir como se estivesse aqui com a gente, né? Eu acho que é legal, é interessante. Então faltam 10 minutinhos aí, a gente vai tentar aí é, vai tentar aí falar um pouco, é, falar um pouco também. Eu acho que é legal também em São Paulo. Quem tá em São Paulo, como eu tenho mais seguidores e mais conheço mais pessoas que são aqui de São Paulo, eu acho que ele e o Wesley tem mais pessoas que é lá do interior. Fica legal a gente trazer o conhecimento para essas duas pessoas, né? Que às vezes a gente acaba se distanciando muito do interior, né? E acho que é legal ele trazer aí isso, né? E o interior às vezes é, o interior, às vezes, ele também acaba não se isolando, né, da questão em relação à capital, né? Então é legal a gente, é legal a gente conversar, né, sobre essas coisas. Eu 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 também eu E também por isso, eu acho que o tema é legal, né? Falar sobre esse. O tema de hoje é bem bacana, se a gente conseguir manter o tema, mesmo saindo do tema, acho que também é divertido. Isso é questão, né, de live, né? Tá aqui ao vivo, às vezes acaba tocando e aí acaba saindo do foco. E isso não é ruim, né? Isso é legal. Eu acho, pelo menos. Não sei se quem tá assistindo acha, né? Às vezes acha chato, né? Essa questão. É estranho isso. E não sei, eu tô, tô aqui só aguardando agora, né? Daqui 9 minutinhos vai começar nosso bate-papo, né? Quem quiser já ir colocando algumas perguntas, eu descobri aqui também que é legal. Eu descobri agora numa live que eu tava vendo
que você pode participar aqui do bate-papo também, não só comentando, porque às vezes comentando fica meio difícil de ler, né? Fica subindo fica subindo aí as conversas, né? E os comentários acabam sumindo. Então é legal colocar aqui nesse, para quem tá vendo aqui, tá vendo? Eu tenho comenta, do lado tem aqui uma chavinha com dois cartãozinhos com um ponto de interrogação. Ali você vai apertar e aí tem, faça sua pergunta, aí eu entro aqui também nesse lugar e vai ter aqui as perguntas de vocês e eu já posso ver muito mais fácil do que ver pelos comentários. Às vezes entrando as pessoas, não pode nem ser tanta gente, já fica um pouco difícil de ver aí os comentários. Então por isso que eu acho que é legal utilizar dessa ferramenta, né? Eu não sei se essa ferramenta é nova. O Instagram ele tá abrindo muita coisa, né? Agora, por exemplo, o estúdio de criação do Facebook, que eu posso mostrar aqui para vocês se vocês quiserem. O estúdio de criação, que é esse site aqui, pelo site é muito melhor de usar, né? O estúdio de criação é esse aqui. Ó, o link é o próprio Facebook, é o Facebook Business, né? Creator Studio. Então, e ele dá várias opções, né? Ele dá várias informações e aí você põe sua conta lá, né? Tudo. E aí, aqui são para quem acha aí que eu acabo acordando às 5 da manhã, não é isso, né? Eu deixo todas as publicações aqui preparadas para sair no Web Studio. E essa função antes era só para quem tivesse mais de tantos mil seguidores e tudo mais. E aí agora essa função está aberta para todo mundo e é muito legal essa função. Eu achei bem interessante. Para eu acho que talvez, eu acho que não sei se funciona essa versão para eu acho que é só para página, sim, é isso. É só para questão de marketing, né? Então é só para quem tem uma conta que não é aquela conta pessoal, como essa minha que não é pessoal, é uma conta de criação de conteúdo, né? Que agora tem a comercial e a criação de conteúdo. Essa minha conta é de criação de conteúdo, então ela, por isso que ela tem essa opção. E aí ela mostra aqui o envolvimento, ela vai mostrando aqui um pouco, ela mostra do Facebook. Se quem quiser baixar o aplicativo, no aplicativo só mostra o Facebook, não tem o Insta. Então por isso que eu faço pelo computador, porque o computador ele dá o Insta também, né? Então, eu uso muito mais o Insta, né, do que eu utilizo muito mais o Insta do que o Facebook, né? Eu posto no Insta e aí vai pro Facebook, mas eu normalmente faço mais pelo Insta, né? Eu crio mais pelo Insta, né? Tá meio doido aqui, né? Eu tenho aqui uma publicação que eu fiz no dia 10 que ainda tá falando que tá programado, que eu não sei o que aconteceu. Eu tô esperando aqui dar 4 horas, dar 8 horas para entrar o Wesley Máximo, né? Pra gente bater um papinho daqui a pouquinho. Estranho isso aqui. E é legal contar isso aqui pra vocês. Acho que é uma novidade bem interessante pra quem aí quer se engajar e ter mais seguidores, né? Quer ter mais engajamento aí no seu Instagram. É legal tá sempre postando coisa, né? Você pode ver que eu tenho postagem aqui já programada até o dia 18, para quem conseguiu ver. Então, eu vou deixando. Porque o Instagram é uma rede social que não pode ficar parado. Se ficar parado ali, você não ganha seguidor. E hoje em dia tá muito mais competitivo o serviço, né? Muito mais uma competição, né? Você postar suas coisas. Deixa eu ver isso. Muito mais competitivo, né? Você postar suas coisas porque tiraram as curtidas, né? Antes as pessoas só punham uma curtida e ficava lá. Muito mais fácil. Hoje, como tiraram a curtida, a competição é muito maior porque a competição é por seguidor. Então, você, além de postar coisas legais, você tem que atrair as pessoas para te seguirem. E isso é um trabalho árduo, né? Não é um trabalho fácil. É um trabalho bem mais difícil do que antes. Antes
Antes você ia lá, postava aquela coisa, falava, ah, deu 200 curtidas. Legal. Hoje em dia, deu 200 curtidas, só você vai ver, então é meio banal. Então, o que é legal é essa questão, né? Isso que é. Eita. Aí ele entrou aí, faltam 3 minutinhos, ainda não vou chamar. Ai, ai, só 3 minutinhos. Eita, não, ele me mencionou. Ah, tá. Ai, gente. Deixa eu ver se eu tava com um problema. É isso mesmo. Não era pra acontecer isso. Vamos tirar aqui. Excluir. Tá doido isso aqui. Agora. Agora sim, tá. Arrumando umas coisas. Deu um delay aqui, não. Oxi. Tá. Deixa eu ver. E aí esse serviço é legal, hein? Mas primeiro eu digo, né? Se você tem uma conta pessoal do Instagram, ela não vai funcionar isso tudo que eu tava contando aqui. Não vai ter essa opção de você criar coisas e postar. Até porque criação de conteúdo é muito melhor, né? Nesse sentido. Pronto. Acho que aqui tá tudo pronto. Minhas publicações, né? Para quem viu. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E é isso aí. Então vou estar quase começando. É às 8 horas. Eu vi que o pessoal entrou um pouco e saiu. Deu aquela. Deve ter ido fazer outra coisa, né? Ter ido esperar um pouco. Porque tá sabendo que aqui é só um preparativo, né? Então. E que daqui a pouquinho eu vou chamar o Wesley para começar aqui. Vamos ver daqui a pouco, tá quase na hora. Já tem aqui tudo preparado, ó. Se acaba a bateria também. Nunca se sabe, né? Por mais que Xiaomi, como eu disse, né? Xiaomi é muito bom. Acaba a bateria rápido, acaba rápido a bateria. O negócio aqui é profissional. O negócio aqui é fone de ouvido com microfone. O negócio aqui é bom. Boa noite, Eduardo. Para quem, antes de começar, antes de chamar o Wesley Máximo, para quem não viu, eu acho que é importante também dizer sobre isso aí que eu aprendi hoje, que aqui embaixo tem duas cartinhas. Aqui embaixo, onde vocês veem aqui os comentários, tem duas cartinhas e uma cartinha com um ponto de interrogação. Eu peço que para ficar mais fácil de ver, para não ficar tocando tanto a tela nos comentários, ficar doidão, para fazer as perguntas, né? Ou para interagir, se for interagir, ou mais a interação nem tanto, mas mais as perguntas, para realizar as perguntas nessa cartinha aí, que eu já vejo aqui, é muito mais fácil. Eu aperto o botãozinho e já observo, né? Porque fica muito mais fácil do que ficar olhando aí, né? Ficar puxando aqui, eu mando. Vocês podem ver que sempre que alguém entra, eu aceno aqui, né? Mas mesmo assim, é, é legal a gente ter essa organização. E até porque eu aprendi essa nova função e eu acho legal utilizar dela, né? Eu acho que é bem melhor. Eu falo nas partes das perguntas. Quem quiser fazer comentário pode fazer, eu vou responder sem problema. Certo? Então, vamos lá, vamos ver se já tá na hora. Vamos ver se o Wesley Máximo tá aí. Vamos chamar. Está entre os espectadores. Chamar o Justa Branca. E região, né? Vamos ver se dá para escutar. Olha o sorrisinho dele. E aí, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Dá pra ouvir Beleza. direitinho. Olha Bacana. só.
O pessoal já Né? começar aí também, né? O pessoal chegando, boa noite para todo mundo. Boa noite. Você ouviu que eu do negócio das perguntas, né? Só apertar o botãozinho aí das cartinhas, ou se alguém for fazer alguma pergunta, tudo. Queria saber como é que tá aí em Casa Branca, as coisas. Casa Branca, então, Casa Branca e região aqui, né? Casa Branca tá bem tranquilo em relação ao coronavírus. É, a gente tem acompanhado, né? Diariamente eu acesso a região inteira através da internet, pesquisar como está a situação. E Casa Branca está bem tranquilo. Nós temos 7 casos suspeitos do novo coronavírus, nenhum confirmado até o momento, e pouco mais de 20 pessoas sendo monitoradas nas suas casas com síndrome gripal, né? Com gripe, que também passou a ser monitorado esses casos pelo Ministério da Saúde. Mas está tranquilo aqui em relação aos números de casos. Porém, a gente sabe, né, que o governo agora só está fazendo teste nas pessoas que estão mais graves, né, com a doença. Então, pode ser que tenha muito mais pessoas com sintomas e possivelmente com coronavírus, mas com sintomas leves e não estão sendo registrados, né? Mas oficialmente, por enquanto, 7. E você viu, eu tava comentando antes de entrar, né? Quando eu tava sozinho aqui, que não sei se você viu o que aconteceu esse final de semana aqui em São Paulo, né? Que tem um grupo saindo na rua, foi lá na Paulista dizer que o coronavírus não existe e contra o nosso governador, e ainda fecharam as ambulâncias para não passarem ali na Paulista. E o negócio aqui o pessoal tá bem, tá do mesmo jeito um pouco, né? Tá tudo muito fechado. Eu me senti em Casa Branca quando saí na rua aqui, né? Meio muito vazio, muito parecia interior mesmo, interiorzão. Tá gostoso até de sair na rua agora, porque antes é ruim, né? Aquela correria. E acho que aqui tem, pelo que eu vi, acho que aqui em São Paulo tem 200 ou 800 casos, mais ou menos. Né? Tá um pouquinho maior. E que também no bairro onde eu moro, São estavam mais de dizendo que 400 mortes, né? Mais de 400 mortes em São Paulo. aqui falou que o pior bairro é o meu, né? Pinheiros, aqui. Tá sendo o bairro mais afetado pelo vírus aqui. E, e o governador Uhum. prolongou, né? A Foi quarentena, semana sim. passada, sim. Até o dia E 22, né? O pessoal tem cumprido a quarentena, porque para quem eu estou em Casa Branca, no interior de São Paulo, o Danilo tá na capital, tá em Pinheiros. Eu estive em São Paulo, né, há cerca de 3 semanas atrás, é isso, Danilo? Mais ou acho que menos, é né? por aí. Tava aí Uhum. contigo e tava no começo dessa pandemia no Brasil, né? São Paulo estava registrando as primeiras mortes, né, pela doença. Tava com 3 mortes quando eu fui embora numa sexta-feira. Tava com 3 mortes na cidade de São Paulo. E depois, 2 semanas depois, subiu para, hoje já está mais de 400 mortes, né? 3 semanas depois. Então, mesmo assim, a gente pensa que é um número elevado, mas o isolamento social que o pessoal tem falado aí, que é importante, e é mesmo, tem ajudado muito nessa questão de diminuir o número de fatalidades e até mesmo de pessoas com coronavírus, né? E eu senti em São Paulo, eu andei muito por São Paulo no início, há 3 semanas atrás, andei muito por São Paulo e pude perceber, assim, que não estava, ainda não estava decretada a quarentena, já estava decretada a quarentena, na verdade, né? O início da quarentena, né? Bem no início, mas assim, as pessoas ainda não estavam com aquela sensação de aquele dever de ficar em casa, né? As pessoas ainda continuavam saindo pelas ruas e eu pude perceber que deu uma diminuída sim.
deu uma diminuída sim. Mas ainda tinha muita gente na rua, principalmente no transporte público, no qual usei muito também. Até então, quando eu voltei para minha cidade, eu tive que ficar 14 dias em casa, de quarentena, para depois voltar ao meu trabalho, né? É uma precaução também, porque a situação estava se complicando, né? E agora, como é que tá aí? Como está São Paulo nesse momento? Então ficou bem mais forte, né? Quarentena, a gente só vê a maioria dos lugares abertos são supermercado, às vezes um ou outro. A maioria alguns bares que estão abertos, eles deixam a mesa para ninguém entrar, como se eles estivessem fechados, com álcool gel, e vende as coisas pela porta mesmo, né? Vai Então a lá, pessoa não está compra podendo e entrar. pronto, e vai embora. É, pelo Uhum, que eu vi, que eu fui no correio entregar umas coisas e aí eu vi que estava assim. Mas o resto tá tudo fechado, até porque esses estabelecimentos que não são importantes, né? Eles vão receber multa, segundo o Dória, né? Então o pessoal fechou total. Então tá muito mais forte do que eu acabei não saindo tanto uhum. para Paulista, esses lugares, mas tá bem aqui perto de casa, por exemplo, as pessoas só estão saindo um pouquinho para passear com o cachorro, essas coisas, mas depois já volta para casa. Não tem muita gente na rua não. Não tá bem diferente. Aqui eu sinto que não tem nada disso acontecendo. O pessoal tá de férias em casa. Tá bem chata essa situação aqui, porque o pessoal vai na ciclovia que tem aqui, se diverte na ciclovia, vai todo mundo, a família toda. Eu vejo o pessoal, os idosos também passeando pelas ruas. Claro que tem muita gente cumprindo essa determinação, mas tem aquelas pessoas teimosas, né, que não estão cumprindo e que estão correndo risco, né, e podendo levar o vírus para casa. Mas, assim, eu acho que aqui tá meio devagar essa situação. Acho que em várias cidades do interior, cidades pequenas, acho que ainda não tem aquele. Talvez porque não tenha nenhuma morte ainda aqui na cidade. Tem isso, né? Depois que morrer um, aí que a pessoa vai se ligar, "Ah, meu Deus, uma coisa está acontecendo." Mas por enquanto, como não tem nenhuma morte, eu acho que a pessoa está meio tranquila, as pessoas estão meio tranquilas aqui, né? Mas aí eu queria entrar num detalhe. Aqui na nossa região, por exemplo, Mococa, que é uma cidade de mais de 70 mil habitantes, tem uma morte confirmada e 4 mortes suspeitas, que estão em investigação. São João da Boa Vista tem 8 casos confirmados de coronavírus, que é uma cidade de mais de 100 mil habitantes aqui da nossa região, e mais de 40 suspeitos, né, aguardando o resultado de exame. Sendo que um caso de coronavírus em São João, a pessoa está internada na UTI. Porto Ferreira confirmou, se não me engano, 2 mortes por coronavírus. Também é uma cidade aqui pertinho. São José do Rio Pardo também tem casos confirmados, e outras cidades aqui da nossa região. Então a região já está começando a ter mais casos, né? Conforme vai passando os dias, mais casos vão aparecendo. Eu não sou matemático, nem nada, mas assim, aquela curva que o Ministério da Saúde sempre fala, né? Essa curva não está tão alta aqui na nossa região. E é um ponto positivo. Muito pelas medidas adotadas, eu acredito, pelo governador do estado de São Paulo. Claro, essas medidas do governador não valem de nada se a pessoa não cumprir. Então, as pessoas têm cumprido, sim, ficar em casa, essa determinação, fica em casa, saia só o necessário. Mas, claro, tem as outras pessoas, como eu disse anteriormente, que estão saindo, né? Mas, assim, essa curva não tá tão alta como eu imaginava que seria. Mas eu queria discutir uma coisa com você, justamente essa questão polêmica que é briga que é a discussão de presidente e ministro, e, e minha e de outra pessoa, sua e de outra pessoa. Todo mundo está discutindo isso hoje em dia, né? A principal discussão
essa questão do isolamento social, essa questão de quarentena, se tem que continuar assim, ou se, e eu queria até o pessoal que está assistindo aí, pode comentar também que a gente veio aqui, se temos que continuar em isolamento social, ou o comércio deve abrir, porque a economia tem que girar, e as pessoas vão perder emprego se continuar assim, e vão mesmo, mesmo com até o governo anunciou algumas medidas, né, como para micro e pequenas empresas, se não me engano, 40 bilhões lá para pagar 3 meses da folha salarial dos funcionários, legal, ótimo, muito bom, os R$ 600, né, para os desempregados Desesperante. informais, e inclusive para, isso aí, inclusive para pessoas do Bolsa Família, mãe que é chefe de família, vai ganhar até R$ 1.200, né? Então, uma boa, ótimo, tem que fazer isso mesmo. Quem dera sempre pudesse fazer isso, né? Porque não pode um país como esse ter pessoas passando fome e tudo mais, aquelas coisas que a gente já sabe. Mas então, Danilo, sua opinião, temos que continuar assim, mas a gente sabe que isso aí vai prejudicar muito o brasileiro. A saúde, é claro, é importante, mas o povo precisa trabalhar Acho também, né? que, E aí, acho que como é que nesse faz? sentido, acho que nesse sentido eu concordo com o que disse o presidente da Argentina, né? E também olhando os casos da Argentina, que está numa quarentena mesmo, 100%, não tem nem supermercado aberto lá, e vendo a quantidade aqui. Lá ele fala, tem uma frase que ele fez que é: economia, os pobres eles se recuperam, a vida não. Né? Então, eu acho que essa questão de o que você prefere, sair depois correndo, voltar e recuperar a economia do país, depois voltar a ter dinheiro, ou você prefere perder a sua vida de uma vez e acabou, né? Então, eu O acho que a Papa gente está nessa. Francisco, o Papa Francisco, ele disse até na missa ontem, né, na homilia dele, na missa de Páscoa lá no Vaticano, só, né, e sem público, todo mundo acompanhando pela internet, TV, rádio. O Papa Francisco disse que ele pediu aos governantes para que pensem em primeiro lugar na saúde e não pensem em Uhum, dinheiro, né? sim. E é exatamente isso, né? Eu acho que também tem a questão da briga política, né? A gente está vendo uma briga política aqui mesmo, né, entre Dória e o Bolsonaro, né? Pensando também, utilizando, né, da questão da quarentena, que é a questão da vida das pessoas, né, em detrimento da eleição de 2022, né? Acho que essa discussão aparece justamente por causa disso, porque as pessoas, o presidente falando, não precisa sair tanto, e é o Dória falando, não, precisa sair, não precisa, quer dizer, precisa sair, e o Dória falando que não precisa, que tem que ficar em casa porque é melhor preservar a sua vida. Então, é aquela, né? De que lado você vai ficar, mas acho que não tem lado. O lado é como disse o Mandetta, é contra o vírus, né? Acho que é bem É, essa. inclusive esse pensamento diferente do próprio Mandetta com o Bolsonaro, né? Mas assim, eu acho que essa briga política faz muito mal e o Dória, eu acho que ele está num oportunismo, né? Aproveitando, como você disse, aproveitando dessa situação que o país vive. Eu acho que ele está fazendo certo, as ações dele estão certas, porque acho que a Sim. melhor forma. Não sou eu que estou falando, não é o Dória também. São vários especialistas, cientistas, governantes do mundo todo falando que o isolamento social é importante. Nos Estados Unidos, que hoje é o país mais afetado pelo coronavírus, né? Uhum. Estava vendo lá uma reportagem, alguém falando lá que se o Trump não tivesse adotado essa medida de isolamento social, os Estados Unidos poderia estar chegando a 1 milhão de vítimas, né? E eu tava. Então, isolamento social é uma boa. Agora, então o que o Dória está fazendo de isolar, de ter essa quarentena, eu acho certo, porém, ele é muito Sim, oportunista, né? E ele sim. aproveita para atacar o Bolsonaro.
já para criar essa rivalidade com o Bolsonaro, inclusive se aproximando até do ex-presidente Lula, como saiu os posts aí no Twitter, né, do Sim. Dória, já é uma forma de ir contra o Bolsonaro, isso é tudo jogada de marketing, na minha opinião. Mas assim, ele tá agindo certo. Porém, politicamente, para mim, esse jogo de política aí não tá legal, não. Não é momento também para isso, né? Acho que é aquela briga de gato e rato e a população que vai sofrer depois, né? Então tem que ter esse cuidado. E essa questão do isolamento, eu tava vendo uma live do Haddad com o Marcelo Freixo, e eles comentaram exatamente isso aí, Wesley, que o, os Estados Unidos e a Inglaterra, que foram os que não quiseram fazer o isolamento social, né, no começo, são os países que estão mais sofrendo, né? Você vê o líder, primeiro-ministro Boris Johnson da Inglaterra, pegou o vírus. Então, para você ver como a medida não é. Você vendo quem. E a Coreia, que tomou bem antes do vírus chegar no país, eles já tinham o isolamento social ali, a Coreia do Sul. E que é próximo da China, né, na Ásia, e já tinham Sim. ali essas E medidas. hoje e hoje é um país que tem menos do que o. Desde que começou a ter, é um país que tem menos. Tanto que ninguém me fala muito, né? Eu vi um Uhum. índice mostrando lá que eles tinham 1.500 casos e umas 500 mortes, um negócio assim. E É. era bem menos que o resto, né? Já o Brasil tem mais de 1.400 mortes, né? Hoje, dados atualizados de agora há pouco, 1.400 mortes. E, assim, a gente fala assim, pô, 1.400 mortes, realmente assusta, né? Mas, assim, em tamanho de Brasil, ainda é pouco, né? Se for ver, É, o governo tem agido certo, principalmente o Mandetta, é mérito dele, porque esse isolamento social, as medidas que o Ministério da Saúde tem adotado, 1.400 mortes de 200 milhões de brasileiros, é um número considerado baixíssimo, né? Aí você comparou a Argentina, eu discordo um pouco de falar de Argentina, porque a Argentina é desse tamanhozinho perto do Brasil, né? É desse tamanhozão. Então, assim, com certeza terá menos casos que o Brasil, pode ser mais fácil de controlar do que o Brasil, justamente porque o Brasil é um país continental, vamos dizer assim, né? Então, é mais difícil aqui, mas o Ministério da Saúde eu só tenho que parabenizar. Mas o que é chato também é a questão, parecia que estava tudo certo entre Mandetta e Bolsonaro, depois da reunião, que ele quase deixou o cargo, quase foi demitido, mas os militares pressionaram o Bolsonaro para que o Mandetta ficasse lá, né? E aí ele vai no Fantástico ontem e fala que o brasileiro não sabe se escuta o Bolsonaro, se escuta ele e tudo mais. Isso aí mas tá é certo, mas ruim, ele fala cara. a verdade, é. Não, falou, mas não precisava falar, eu acho, na minha opinião. Deixa quieto, sabe? Vai tocando barco, porque pioram as coisas, né? Vão Sim. piorar, vai piorar a situação dele com o presidente. Então, eu acho que não foi interessante ele ter falado isso, não. Mas o Mandetta, eu acho que o presidente deveria ouvir quem é especialista no assunto, né? Que é um médico, Sim, que é o Mandetta, que é médico, e não é à toa que sim. está lá como ministro da Saúde, está conduzindo um belo trabalho. Eu acho que o Não, Bolsonaro, com não. todo respeito ao presidente, quem acha que o presidente, quem gosta do presidente, eu respeito, mas assim, eu acho que às vezes ele tá meio com pirraça, sabe? Aquele moleque, criancinha com pirraça, que o Mandetta tá hoje à frente, tá falando mais do que talvez deixando o presidente para o segundo plano nessa questão, e o Mandetta sendo o cara que todo mundo tá focado. Sei, eu sinto isso. Mas eu concordo com o Bolsonaro na questão de se preocupar com a economia. E é verdade, tem que se preocupar mesmo. Mas Porque. aqui isso é uma questão para depois, né? Depois que isso tudo passar. Isso é Mas eu acho que um tem que problema. haver um equilíbrio também. Acho que tem que caminhar junto. Mas
Sempre a gente. Essa é frase de quantos anos? De Então, 1000 anos atrás. Saúde em primeiro lugar. Sempre ouvi isso. Você sim, não sempre ouviu isso? sim. Então, saúde em primeiro Então, lugar. Então, pronto. e é uma coisa que eu tava vendo, né? Você tá preocupado com a economia? Certo, então tudo bem. Eu não sei se você viu que eu tava contando ontem até pra minha mãe e tudo, que tava vendo as notícias aqui da América Latina e vi que no Equador o presidente diminuiu o salário, 50% do salário, para ajudar na crise, para fazer um fundo para ajudar na crise, o salário deles, né? Uhum. Eu acho que é esse tipo de coisa que tem que fazer para salvar a economia, nesse sentido, e não fazer o povo sair agora na rua e se infectar, né? Meio, vocês vão. Que nem aquele povo que saiu de carro, né? A gente não se infecta, sai aqui de carro, tranquilo, mas você que é trabalhador, né? Mais vulnerável e tudo mais, tem que sair de casa para trabalhar. E sem equipamento nenhum, porque. Né? Então, É complicado. O Equador tá. Inclusive, não tem lugar para deixar os mortos lá no Equador, né? Tá não. bem feia a coisa. Agora, diminuir o salário do presidente, por exemplo, você diminui o salário do presidente aqui. Não acho que vai render muita coisa. Agora, se diminuir o salário de deputados, de senadores, Sim. esses benefícios, né, que eles ganham, aí é diferente, né? Não vai querer Nem que ferrar o fosse. povo, não. Não vai querer diminuir o Sim. salário do povo, não. Tem de cargo público lá, que a gente colocou eles lá, entendeu? É isso que tem Não querer. que Não querer fazer. fazer ser demitido porque tá no É, isolamento social, né? como o Difícil. Eduardo falou aqui, ó, Danilo, a redução de salários de uma elite do serviço público. Concordo, Eduardo. Concordo. Não vi. Cadê? Inclusive Por isso, eu falou tô aqui, parado nela. a Tere falou que o índice de contaminação não está tão alto por causa das medidas preventivas adotadas e que não é hora de pensar em política. É verdade, Tere. Não mesmo. Eu acho que a gente pensa. Porque eu tava vendo também um problema. Eu critiquei bastante num texto que eu fiz no blog, dessa preocupação do Trump de. O país, como você falou, o país dele é um dos mais afetados e ele tá querendo arrumar briga com a Venezuela, né? Falar que o Maduro é narcotraficante e tudo mais. E quem sofre? O povo norte-americano e o povo da Venezuela. E eles dois ficam ali brigando que nem gato e rato irresponsável, né? Então, acho que não é momento disso, Eu não é acho- momento de. Não, o mundo tem que se unir nesse momento, né? Agora, sabe o que eu estava pensando, cara? Agora, teoria da conspiração. É o momento de teoria da conspiração nesse momento. Porque é o seguinte, a China, ela que foi o epicentro onde tudo começou, teve tão poucos casos, e a Itália com tantos casos, Estados Unidos, o resto do mundo, não é estranho? Assim, eu escuto muito falar essas teorias aí, o pessoal fala, a China que implantou isso aí para Ah, melhorar a economia dela e tudo mais. Não sei se é, não tem como provar. Mas eu assim, vi. cabe uma investigação internacional da ONU, por exemplo, cabe, com certeza. Mas assim, que é estranho ter tão pouco caso na China, e tão poucas mortes na China, e o resto do mundo está Vou com falar isso. tudo isso, né? Eu acho muito estranho isso, muito mesmo. Né? E com a É que, quantidade de população que tem a China, mais de 1,6 bilhão de habitantes, é muito estranho a China ter tão poucos casos assim. mas isso aí acho que é um pouco de teoria mesmo da conspiração, porque eu vi também falando que seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos teria criado e mandado para a China para falar que foi a China, né? E aquele negócio. Eu acho que é por causa das medidas que eles tomaram. Porque Wuhan é uma cidade minúscula, né? É uma cidade de uma cidadezinha pobre do interior lá. E aí o governo, quando começou, não sei se você lembra, bem quando começou, 2, 3 semanas depois, eles já tinham até feito um hospital novo e Uhum. Em 10 dias, né? é, sim, e ainda tinham feito uma quarentena total. Você não podia entrar e sair da cidade e você não podia nem sair e entrar de casa. Então, eles fizeram total e as pessoas ia gente de outra cidade entregar comida na porta de casa.
tá até hoje isso, né? Tem algumas cidades que eu vi que o pessoal tá em hotel lá, e aí o hotel bate o cara passa com a comida, ele bate na porta e sai. E aí a pessoa pega a comida. Então, lá eu acho que isso é mesmo teoria da conspiração. Pode até ser um pouco, mas é que lá eles fizeram, né, muito forte. É isso que Uhum. o Sandoval estava falando. É outra coisa também, porque eu estava vendo também que o, na China, os lugares mais ricos não comem aquelas comidas, né, que a gente acaba pensando, né? Eles pararam já. Os únicos mercados que tem lá é para turista. Eles sentem nojo também. Mas lugares pobres, como Wuhan, que é pobre, uma cidadezinha do interior, ainda tem muito isso, porque as outras carnes são muito caras, Uhum. né? Então, tem, tem tudo isso. Então, eu acho que é também pensar um pouco, pode até ser, né? Mas eu acho que é muito complicado você pensar que vai fazer um vírus para matar as pessoas para melhorar a economia deles. Acho que é meio pesado, assim. É, cara, mas Certo que, sei lá, viu? O mundo é muito certo que, louco, né? certo que os Estados Unidos manda exército, né, para melhorar a economia dele, mas aí A acho que Carlinha tá dizendo aqui, ó. China é um país preparado. sim. Aí eu tava colocando isso também um pouco. Eu acho que foi o preparo também, né, que eles tiveram. E também porque eles morreram de medo, né? Quando começou, o Xi Sim, Jinping falava que não tinha, que não. que errou. Falando que Sim, demorou para avisar o mundo, demorou, né? sim, E pode sofrer até punição depois que isso acabar. Eu acredito que a sim. China pode sofrer alguma sanção aí. Inclusive Acho com que Os Estados Unidos está tendo, né, alguma sanção econômica, se não me engano. Eu não estou lembrado aqui. Parece que eu vi alguma coisa hum, sobre isso. Mas sim, tem que ser investigada a origem desse vírus, né? Se realmente veio de morcego, que estão dizendo, não sabe ainda, mas é o que saiu, né? é que o vírus evolui, né? Normalmente ele, É, pelo que dizem, né? Quem sabe disso, dessas mas coisas, o vírus eu, ele. eu quero saber qual o futuro agora pra gente, porque o Mandetta disse que junho a coisa vai ficar feia, né? Antes era abril, aí passou para junho agora. Eu tô preocupado, cara, não vai acabar logo. Precisa achar uma solução, uma vacina, uma cura. Agora dizem que pode é, achar uma vacina em setembro, que pode ficar pronta uma vacina em setembro. Tem o uso da cloroquina também, que até agora todo mundo está boiando. Um fala que é bom, um médico especialista fala que é bom, o outro especialista também fala que não é. Então, e o que a gente pode fazer, né? É que A gente fica sim, nesse fogo não sei. cruzado. É bom, não é? Vai ajudar ou não Acho vai? que é que é complicado, né? Ainda estavam fazendo testes na África, né? Com as pessoas da África, né? Então, Eu não sei se estão, mas se tiverem, isso aí também é um absurdo. É porque a África, as pessoas da África são cobaias agora? Não pode, isso é um absurdo, né? eu vi que tinha começado, não sei se já parou, acho que fizeram, Eu vi uma estavam desenvolvendo, sugestão, um cara sim, na França sugerindo isso. Mas é um absurdo isso, absurdo. sim, E a África acho que de todo o planeta, se o vírus começar a se espalhar pela África, vai ser complicado, hein? sim. Não tem condição nenhuma. Hoje já não tem condição. Imagina com É. vírus que precisa de aparelho de respiração, muita gente vai morrer. Espero que possam conter lá. Mas e aí? Qual o futuro do Brasil? Acho que acho que a gente vai conseguir sair disso, como a gente já tem tanta doença, né? Aqui no Brasil, a gente é o país Tem a com dengue. tanto dengue, zika, chikungunya, tem febre amarela, tem várias doenças que a gente nem tem vacina, né? Direito. Sarampo voltou agora. Então, e acho que a gente vai conseguir sobreviver a isso e tocar a vida do jeito que era, né? Porque a gente aprende, na verdade, eu acho que também a gente vai aprender muito eu acho que eu coloquei muito isso e eu acho que a gente vai aprender muito, porque a gente estava numa época em que a gente falava, não, a economia é mais importante que tudo. Não, o dinheiro é mais importante. E aí Verdade. cai essa realidade, e a gente tem um ministro da Saúde que em 2016
falou mal do SUS, e Wesley falou mal do SUS, e agora ele defende o SUS, né? Acho que o Wesley deu uma caída lá do interior. Parece que travou, agora voltou. Agora Legal. voltou, agora Então, sim. pode continuar, Danilo. Aí ele foi contra em 2016, né, o SUS, e aí agora ele está defendendo o SUS, né? Eu acho que a gente vai aprender que questões como educação, saúde e tudo mais tem que ser público, né? Tem que ser papel do Estado. Uhum. E acho que esse é o mais. Isso daí é azitromicina. Bem interessante que É, a Carlinha falou aqui. Cloroquina é algo a ser discutido. Concordo, que não acredita nas vacinas no momento. Eu até acredito numa vacina, mas ainda não existe. A sim. cloroquina é algo a ser discutido. Falta estudo, concordo. Falta estudo ainda, Acho que porque sim. não importa o cara é Acho que especialista, tudo bem, mas é um especialista, e qual especialista eu devo acreditar? Né? Porque tem convergência entre os especialistas, então é algo concreto. Então precisa ainda, não pode ainda receitar para a população, embora alguns médicos estejam usando, né? Ela falou que onde é o trabalha David. está fazendo o protocolo com o uso de azitromicina e cloroquina. Tá aí. Aqui em São Paulo eles estão pedindo bastante para ter, né? Eu vi o David Wipp falando que e Da pedindo VWIP, né? pro Bolsonaro legalizar a cloroquina para usar até em casos que não sejam terminais, né? Mas eu acho isso um pouco complicado pelo que você falou, né? Eu acho que não tem tanto estudo, então vai que você começa a usar a cloroquina e acaba dando Uhum. algum problema. Eu acho que Eu acho que a gente tem que, a gente tem que confiar nos médicos, né? Nos especialistas. É isso que a gente tem que fazer. O Davi Wipe é o chefe dessa, do gabinete de crise, vamos dizer assim, do estado de São Paulo no combate ao coronavírus. Ele disse isso. Inclusive, parece que eu ouvi falar que ele usou também a cloroquina, né? Ele pegou o coronavírus, fez o uso da cloroquina. Mas, assim, a gente tem que acreditar nos especialistas, né? Um abraço, meu amigo Paulo Carrara. Valeu, Paulo. Obrigado aí por estar assistindo. Então, a gente tem que acreditar nos especialistas, né? E nada de achismo. Temos que acreditar em quem sabe, né? reumatismo fica. É complicado você pôr um remédio que é usado para reumatismo. É bem. É que é um remédio bem pesado, né? Aí você não sabe como o corpo da pessoa vai. Depende tudo da dosagem também. Mas se os especialistas estão dizendo que ajuda, assim, cabe ao médico ter a responsabilidade de receitar. Mas, assim, falta estudo. Eu concordo plenamente com a Carlinha. Falta estudo. Sim. A OMS Mas, tem que correr atrás de uhum. fazer estudo sobre isso, né? Correr atrás de ver o uso da Então correndo cloroquina. atrás, eu tenho certeza disso, que o mundo está correndo Sim, atrás para achar uma vacina, né? Mas até o momento ainda não encontramos uma cura para a Covid-19. sim. Mas assim, falando em Brasil de novo, eu acredito que a gente tem que ter paciência mesmo. E eu acredito que as coisas vão voltar ao normal, né? Não é a primeira vez que a gente passa por uma crise dessa. E eu acredito que essa seja a pior dos últimos anos, que tem Acho que assustado a o gente. mundo. Acho que a nossa geração não passou por nada disso, né? Não, acho que não. Então é a primeira vez. Tivemos H1N1, Ebola, mas nada se compara desse jeito. Inclusive, Covid está matando mais que o H1N1 já, né? Sim. Então, é uma coisa nova, mas que eu tenho certeza que a gente que sirva de aprendizado para as pessoas, para todo mundo que está vivendo nesse momento, que é ruim ficar dentro de casa, que é ruim não ter liberdade, que não pode fazer o que a gente sempre fez, sair, né, comer uma pizza com os amigos no barzinho, é muito ruim isso. Hum. E o mundo precisa voltar ao normal. E estou rezando todo dia, quem tem fé, para quem acredita, peço a Deus para que a gente possa voltar ao normal Importante. o mais rápido possível,
Porque senão vai ter desemprego, vai ter gente passando fome, vai ter mais pessoas morrendo. Então é um Sim, efeito dominó, né? Economia, cara, saúde e economia, vou te dizer uma coisa, Daniel, é essenciais, né? sim. Porque senão fica complicada a situação, empobrece todo mundo aí e a miséria vai bater a porta. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que as Uhum. pessoas possam encontrar aí os especialistas, cientistas, possam encontrar essa vacina, uma cura aí para esse vírus. É que nosso país é bem complicado, né? A questão de economia é bem diferente da Europa, né? A Europa consegue se salvar de uma crise econômica muito mais rápido que a gente, né? Hum. Você vê a crise de 2008, todos os países em 2010, 2011 não estavam melhores, mas já tinham Uhum. estatizado, já estava É. estática a economia deles, né, ali. O nosso não, o nosso a gente está com essa crise desde 2016, 2015. Então, O Brasil estava começando a andar, né? Estava começando a reagir, mesmo que pouco, já era uma reação. E aí sim. vem essa pandemia aí e acaba atrasando tudo. E a expectativa agora é que o Brasil não cresça em 2020, né? Já ia crescer pouco sem a pandemia. Com a pandemia agora não vai crescer. E vai continuar com os 3 milhões de desempregados, né? Infelizmente, muitos milhões de trabalhadores informais também. Mas a gente tem que pensar positivo, que isso aí vai passar, que a gente vai levar um aprendizado e Uhum. que as coisas vão melhorar, o Brasil vai voltar nos trilhos. E não é hora de pensar em política. Ah, Bolsomito, Lula livre, Lula ladrão, Bolsonaro ladrão. Não é hora de pensar nisso. É O hora da gente vírus não pensar no existe porque Brasil. você quer Dória, não sei das quantas. Não, não. Você sabe que eu ouvi, Não. você sabe que me ligaram na rádio hoje, e aí eu tava Hum. conversando com uma ouvinte, ela falou que ainda não acredita, assim, ela ficou em dúvida, porque eu acho que, então, me falaram que esse vírus é tudo mentira, é tudo uma invenção do governo para poder É. melhorar a economia da China, não sei o quê. Você acredita nisso, cara? Eu falei, não, gente, não Hum. é mentira. O vírus é real, tá aí, tá matando gente. Mas eu não vejo morrer gente. Eu falei, como não? Na televisão o tempo todo, né? É que não Não é morreu, é mentira. como disse a Laís ontem, uma amiga minha, né? Acho que a pessoa só vai perceber que é realidade se morrer alguém ou se alguém pegar da família, né? É, Se não, isso é foi triste, o que eu mas é falei a pra ela. realidade. Eita, é bem, é bem complicado, porque é E só. sempre foi assim, cara. Claro que tem exceções, mas tudo que você vê aí de coisa ruim acontecendo, fala, é porque a gente não se coloca no lugar, mas se fosse na nossa família, e aí, né? Sim. A gente pensaria duas vezes no que fala, né, no que pensa, Se colocar no lugar do outro nas é atitudes. importante. Cara. Não é da minha É. família, não faz parte da minha vida, então pra mim não tem problema. Fulano matou tal fulano lá no Amazonas. Tô nem aí, não faz parte da minha Hum, família. Não é assim, cara. Não é assim não. que a banda toca. Mas agora todo mundo tá preocupado sim com esse coronavírus aí, porque tá matando muita gente. Pode ser eu, a próxima vítima. Pode ser Uhum. você, pode ser algum familiar seu, então tá feia a coisa, né? Sim. E eu continuo batendo na tecla também do, Sim. do isolamento Isolamento. social. Concordo, Sim, Carlinhos. eu também. Isolamento Também. social. Tem que Sim. continuar tendo esse isolamento e sair somente para o necessário, Danilo. É que também acho que tem uma questão do ego, né? Uma questão, psicologicamente falando, tem uma questão do ego, né? A pessoa fala, ih, vai acabar, eu vou chamar depois você. A pessoa fala pra você, tem esse vírus, aí você fica com medo. Aí a pessoa faz internamente um controle pra falar, não existe pra poder se sentir bem, sabe? É Então, verdade. é O uma. lado Calma aí que vai. psicológico é desse jeito mesmo.
Eu Sim. concordo com você. Faz esse bloqueio para achar que não vai ser atingido, para evitar o pânico, né? Pra evitar... Calma aí, minha gente, que deu uma parada aqui, né? Porque acabou o tempo, isso é um saco. Eu acho isso uma besteira fazer isso, mas fazer o que? É a diretriz, né? É a diretriz aqui do Insta. Eu acho uma besteira, que é do Instagram. Eu peço desculpas a quem estava assistindo. É que acaba o tempo, ele tem um tempo pra ficar. Ah, é. Tava falando aqui até. Ele tem um tempo pra ficar funcionando. E aí acaba esse tempo, ele tira você. Ele Uhum. te. Valeu. O Ele. pessoal voltou aqui, Suelen, Fernanda, um beijo, Sim. Fernanda. É, Aham. Tere, Rafael, Carlinha. Sandoval Beijo, mandou mensagem aqui Carlinhos, falando, velho. caiu! Já já volta, Sandoval. Entra aí de É novo. assim, né? Eu vi o povo É, fazendo live e falando que acabou o tempo. Eu falava, ué, mas como assim acabou o tempo? Aí agora. e o que que mudou? O É, que que mudou? É pra mim ou pra ele, Suelen? Pra você, não Danilo? sei. Ah, não Não sei. sei. É, Deve ser. sei lá. Eu Os sou dois mais bonito, mas tudo agradecem. bem. Ô, ô Danilo, e o que que você tem feito, cara? Porque, assim, ficar em casa, o dia inteiro dentro de casa, né? O que que você tem feito pra passar o tempo? Conta aí pra gente. A do Danilo mesmo. É, tá bom, né? E aí, o que que você tem feito? Eu acordo todo dia um pouco mais tarde do que eu acordava antes. Aí eu faço os exercícios em casa mesmo. Dou uma estudada, leio um pouco. Aí eu vejo um pouco de série. É mais ou menos isso, assim. Uhum. Não tô. E você Eu já aí? Ah, você tô tá ao podendo contrário. sair. Eu como, assisto televisão, durmo. Que Acordo, delícia. assisto televisão, durmo. É isso. É sedentarismo, cara. Sedentar. Tô com saudade do meu futebol, mas tô com uma saudade do meu futebolzinho. Você não tem noção. É, mas assim, não, tem que fazer exercício mesmo. Às vezes eu faço uma caminhada aqui em casa, eu tenho um quintal grande, né? Aí faço uma corridinha pra lá e pra cá, uma flexão, uma coisa assim, É bom. pra ajudar, pra não ficar paradão, né? Brinco com os cachorros, corro atrás do cachorro. Então é isso, fico brincando aqui com meus bichinhos aqui, mas. E Sai pra assisto trabalhar? Tô televisão, saindo também. tenho que Ou não? trabalhar, né? Tenho que trabalhar. Vou Nossa, até a rádio, trabalho, faço lá meu horário, volto. Pra você, eu nunca fui muito de sair, não. Então não mudou muita coisa, não, viu? eu também. É. Ao final de Porque você semana eu tem. gostava de dar um rolezinho sim, agora eu tô meio complicado, né? Tá difícil sair, não pode. A vida Mas tem um fora vício isso pra fazer isso. é o que eu tô fazendo, é ficar em casa mesmo, tranquilo. E se tiver que distrair, que relaxar, a gente fica em casa assistindo as lives aí dos cantores aí que estão fazendo, tomando uma cervejinha também, por que não? Né? É, é E é melhor num isso. bar. Eu tava falando quando começou aqui que pra gente pensar Salve pro nessas. Donizete, grande Sim. Donizete. Eu não tenho ele aí. Tem Boteco que do pedir pra ele. Donizete. Sim. Aqui de perto de casa. Eu tava falando no começo aqui como essas lives agora que a gente tem, né, podem se tornar aí um bate-papo, né? Como se a gente estivesse sentado no barzinho, claro, sentar no barzinho é muito mais gostoso, mas pode ser também, né? Porque tem uma interação aqui, né? Querendo ou não, as pessoas podem interagir, podem. A Uhum. gente, a gente E certo que a gente tem. sabe o que que é legal, cara? Que nesses tempos de que a gente não pode se ver, as pessoas estão sentindo mais a falta do outro. Às vezes a gente não ligava muito, porque a gente via pessoa todo dia, encontrava pessoa na rua. Eu sinto falta de ir na casa de uns amigos meus, né? Uhum. De, de poder ir no barzinho, de poder rever aquela pessoa, né? O garçom que a gente gosta, de poder sentar na praça, de poder conversar, né? Jogar bola, então as coisas simples que a gente fazia tá fazendo muita falta, né, cara? A gente percebe o valor dessas pequenas coisas, né? Esses pequenos atos aí do dia a dia.
Sim, de como viver só no digital e nas lives é meio. Às vezes Sim, incomoda, né? Até mesmo eu falando que a gente é caseiro, né? Acaba tendo essa também. Falando, ah, não, quero sair de casa também, quero ir fazer, né? claro. Mas acho que é isso. Que a gente tem que continuar até a medida do governo. A quarentena vai até dia 22 Sim, vamos ver se não e vai aumentar de novo. eu acredito que vai. E também, Pelo pelo que que tá está, falando, é. pelo cenário, eu acredito que vai aumentar. Mas temos que continuar seguindo aí as regras e, e torcer para que esse corona vá embora o mais rápido possível, né? E é isso, Danilo. Acho que o que tinha para falar Sim, era falamos isso, né? bastante E a aí. nossa região, Falou. só para completar, né? Vai dar meia hora de vídeo, né? Quase. A nossa região, Sim, não mais, né? Quase 50 minutos de vídeo. sim. E aqui na região de Casabranca, tá tranquilo por enquanto, apesar de. Casabranca tá tranquilo, na verdade. Mococa tem que se preocupar, que é uma cidade vizinha. São João da Boa Vista tem que se preocupar, tem alguns casos. E Porto Ferreira, Pirassununga, são cidades aí com bastante casos. E outra coisa que eu queria falar, né? Cuidado com a dengue também, hein, pessoal. A dengue tem mais casos de dengue do que coronavírus, hein? Aqui em Casabranca, de hoje, atualizado hoje, temos 400 casos confirmados de dengue. Uma cidade com 30 mil Caramba. habitantes. 400 casos confirmados de dengue. E Então, de coisas só são 4 suspeitos, né, de coronavírus. de corona, Então é bem 7 maior. suspeitos em 7. Casabranca. Então, só Então, confirmados. E Tobi, que é uma cidade que tem. Quantos tem Tobi? Deve ter 5 mil habitantes. É bem pequeno. E 5 mil eu tô chutando alto, hein? nossa. Itubi tem 44 casos confirmados de dengue, né? Que é uma cidade do ladinho aqui também. Pirassununga tem 475 casos confirmados. São João da Boa Vista também está com um número alto. Mococa também está. Tambaú, mais de 200 e poucos casos confirmados de dengue. Então, de Caramba. olho na dengue aí, limpar os quintais, Sim, né? Só importante. todas aquelas regrinhas que a gente já sabe que a dengue também está feia. No estado de São Paulo deve ter muito mais casos confirmados já de dengue do Já. que de coronavírus, né? Então, de olho na É que dengue aqui, não também. sei se. É que como Tá as sim, com pessoas ficam em certeza. casa. Como aqui a gente tá mais falando disso, eu acho que. Não, eu não vi notícia falando, né, sobre a dengue, mas. A gente sabe Porque que todo fica mundo tá em. falando do Covid, mas a dengue tá Sim, feio, cara. porque o povo fica em Pode pesquisar casa, na né? internet aí, casos de dengue no estado de São Paulo aí que você vai encontrar. Sim. Deve ter muito Vou dar uma mais que olhada depois. coronavírus. Sim, deve ter. Vou dar O uma Brasil olhada tá aqui com, depois. Ó. o Brasil tá com 23 mil casos de corona, se não me engano, né? Confirmados. Hum, Então, Aí fica. E que eu ia falar que o pessoal fica em casa agora, né? Aí tem aquela água parada em casa, pronto. O... sim, Não fica perigosíssimo. mais em casa. Antes saía pra trabalhar e aí não. Tinha desculpa. Hoje não tem É, mais mosquito. desculpa. É, agora. Tem que limpar o Então, quintal, né? Tem que tomar sim, cuidado. Mas é isso. O que a gente tá, que a gente tem verdade. que Tá tendo pensar e que que ver, passar a né? mensagem é que vai dar tudo certo, que as coisas vão melhorar, tenho certeza disso, que os especialistas que são preparados para isso vão conseguir uma vacina, vão conseguir uma cura e que a gente vai sair dessa, vai vencer essa. A gente já passou por E tanta coisa, né? passamos por tanta coisa e vamos passar por outras coisas também. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês que está assistindo e que a gente consiga passar por essa aí. E Sim. fazer outras lives aqui Vamos também, ver. né? Sim, é Gostei dessa legal ver. live aqui, trazer mais temas aí para falar. Vai Sim, ser foi legal. legal a gente. Ainda mais você que Ah, traz aí do interior, né? Um beijo sim, pro deixa eu te contar Shell uma e. coisa. O quê? Sabe o que que é legal? Porque aqui tem um presídio, né? Casa Branca tem um presídio, a penitenciária, e eu trabalho na rádio aqui da cidade, e os detentos escutam a rádio, né? E os familiares de detentos estão mandando mensagem, porque
foram suspensas as visitas, né? Nossa, é. Já há algum tempo, já há umas 3 semanas, ou até quase um mês, as visitas foram suspensas. E o que está acontecendo? Os familiares, as esposas, as mães, os pais, estão mandando mensagem, os filhos estão mandando mensagem lá na rádio, no WhatsApp, de tudo quanto é lugar que você imagina do estado de São Paulo. São Paulo, interior, litoral, tudo, todas as cidades do estado. Mandam mensagens, dizendo que estão bem, estão com saudade, né? Claro que a gente não tem como passar a mensagem por completa pro parente que tá encarcerado. Mas a gente manda beijo. Inclusive, uma mãe de um detento disse para mim no WhatsApp que o filho escutou o beijo que ela mandou através da gente na rádio. E aí ele mandou uma carta dizendo que escutou e tal para ela. Isso foi muito legal, né? Gratificante, né? Apesar a pessoa estar pagando pelo crime que cometeu, tá lá pagando sua dívida, né? Sim, Mas também é um ser humano. E tem uma música do Racionais MCs, né? Diário de um Detento, que diz, né, que nada deixa o preso mais doente que o abandono dos parentes, né? Ele diz isso. A Mano Brown, Racionais MCs, Diário de um Detento, chama a música. E é verdade, né, cara? Poxa, imagina você não se coloca no lugar daquela pessoa, né? Não tô bem querendo dizer o menos. crime que cometeu nem nada, mas pessoa isolada e tá lá sem receber uma visita, sem receber uma mensagem, nada. Complicado, né? A gente tá vendo, né? A gente mesmo É, isolado em casa, a gente é. tá com um problema. Imagina eles que já estão isolados por vários anos e ainda agora tá mais intenso o isolamento deles, né? Sim. Não sei nem se vão sair pro Dia das Mães, né? Porque tem a saidinha do Dia das Mães, aí não sei, não. Isso pode causar até um alvoroço aí no sistema carcerário do Brasil, mas é interessante as mensagens. A gente manda o beijo lá e é legal, né? O veículo de comunicação nesse momento também importante, né? Para matar a saudade dos familiares. Por mais que seja o crime que eles cometeram, não é a questão no momento, né? Não. A questão do ser humano. Né? E estão lá pagando e tem que pagar pelo crime que cometeu, sim. Já estão lá, Mas não né? podemos, mas não podemos esquecer que são seres humanos também. Então é legal. E a gente manda beijo lá, pessoal que participa sempre. É bacana. E para Mandar todo um mundo, beijo né? pra Alessandra E, aí. e informação, viu, meu amigo Sérgio? Grande abraço pro Sérgio aí, tá acompanhando. Sandoval também. Informação é essencial nesse momento, né? Nesse momento. É Então, importante, né? o pessoal pode me acompanhar segunda a sexta, meio-dia e 15, Rádio Difusora Casa Branca, Jornal da Difusora. Estamos lá trazendo as Sim. notícias, principalmente aqui da região, né? Claro, do mundo inteiro também, mas focando aqui na nossa região. O pessoal pode acompanhar radiodifusoracasabranca.com.br, o site, Rádio Difusora Casa Branca no aplicativo de graça para você baixar, e também nossas Tem que redes postar sociais, mais Facebook, que a gente usa muito, no Insta aqui, né? Rádio Difusora Casa Branca, e para você que é da cidade de Casa Branca e da região, AM 720 também, no rádio. Certo, Danilo? Certo. É isso aí. E vamos que Boa vamos. noite. Vamos lá. Boa noite aí. Até Boa mais. noite, obrigado aí pelo convite. Vamos fazer outras lives aí, beleza? Vamos, a gente conversa. Sim, beleza. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí também. Colocar o Um beijo pra Sandoval aí todo para mundo. conversar contigo também, que o Sandoval Sim. tem uns Vou chamar pensamentos ele bons também. aí, viu? Eita, Abraço a todos, nós. fique com Deus e vamos dar a volta por cima. Tchau. Beijinho. Falou. Tchauzinho. Tchauzinho a todos aí. Beijinho. Eita, nós.